Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre esse discurso bizarro do Bolsonaro que ele deu agora no dia 24, no último dia 24, no domingo, na convenção do PL, na qual ele oficializou a candidatura dele, né, à reeleição, né? Um discurso bizarro com uma série de absurdos. A gente vai aqui, né, lamentáveis mesmo, a gente vai aqui analisar alguns deles. Na verdade, 8 frases que ele disse, e a ideia para esse vídeo surgiu da leitura de uma matéria do jornal Brasil de Fato, tá? Que eu estou deixando o link para vocês aqui embaixo, e eles listam 8 falas bizarras do Bolsonaro, e a gente vai fazer uma análise rápida aqui sobre elas, também com algumas referências, tá? É importante a gente estar sempre discutindo, né, esses absurdos que o Bolsonaro diz, né, todo dia, e por conta da próxima eleição que vai ter agora em outubro, né, para a gente tentar contribuir de alguma maneira aqui para o debate e para a gente tentar realmente modificar o cenário, porque do jeito que está não tem como, né? Sujeito assim não tem limite, né? É um absurdo por dia, uma bizarrice por dia, né? E a gente vai dar uma analisada aqui em algumas delas, tá? Porque certamente teve mais, né? Não tem condição de ficar assistindo o Bolsonaro falar durante uma hora, ou o tempo que ele ficou falando lá, mas enfim, né, que seja 20 minutos, já é demais, né? Então, esses resumos aí são interessantes, e na verdade eu vou deixar também um outro link aqui de um vídeo do Desmascarando, que é um canal que eu assisto aqui também todo dia, e ele mostra algumas imagens também do Bolsonaro falando essas coisas, né? Então, quer dizer, por exemplo, a primeira delas, ele diz o seguinte aqui, né? Convoco todos vocês agora para que todo mundo no 7 de setembro vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez. Se você ler isso aqui, você diz, bom, ele pode estar falando que é pela última vez porque em setembro, né, fica faltando só um mês para outubro, que é a eleição. Então ele poderia estar se referindo a essa proximidade de tempo. Mas quando você escuta ali, quando você vê o vídeo dele falando, você percebe a veemência dele, a raiva que ele fala, né? Como se ele estivesse ameaçando ele, né? A gente vai pela última vez e se não der certo, né? O não dar certo provavelmente tem a ver com as pesquisas, né? Ele deve estar ali pensando, se não tiver pesquisa a gente tenta dar um golpe, né? Porque é isso que ele está dizendo, né? De maneira muito clara nas falas dele. Essa tendência golpista dele tem sido combatida e tem sido recriminada por todas as instâncias sérias aqui, não só do país como do exterior, né? O próprio governo dos Estados Unidos também já se manifestou a esse respeito, dizendo que não vai aceitar, né? não vai colaborar com nenhum tipo de golpe e não vai apoiar nenhum tipo de golpe do Bolsonaro, né? O STF também se pronunciou, dizendo que é tudo bravata, enfim. Mas o Bolsonaro continua bostejando, né, ameaças e bostejando, inclusive, ameaças não só ao STF, mas à própria democracia, né? E tudo isso muito disfarçadinho, né? Porque a fala dele é sempre cínica, né? Quando não é estúpida. Mas, enfim, um dos cinismos é que ele vira e diz, né? Não ouse tocar na liberdade do meu povo, né? O Bolsonaro, essa é a segunda frase aqui da lista de 8, né? O Bolsonaro tem uma ideia muito tosca do que é liberdade, né? Porque ao mesmo tempo ele defende tortura. A gente já falou disso aqui em outros vídeos também, né? Então, quer dizer, o que significa liberdade exatamente? A liberdade, no fundo, é algo que não existe, né? Mas é como se fosse um horizonte que a gente tem que manter ali, né? Para poder se orientar por aquela ideia, mas sabendo que você jamais vai chegar nela, porque, né, a liberdade absoluta não tem condição de existir, né? Agora, a gente pode pensar nos extremos disso, quer dizer, eu também falei disso no outro vídeo, uma pessoa muito livre na história foi o Hitler, né, que tinha liberdade para fazer o que queria, inclusive matar pessoas, enfim, né? Então, o que é liberdade? É uma questão complicada. Quando isso vem da boca de um sujeito como Bolsonaro, que é uma ambiguidade em pessoa, né? Alguém que fica falando aí em liberdade, tudo, mas ao mesmo tempo defende tortura, isso precisa ficar bem claro, né? Essa complexidade aí do sentido da palavra que aponta para o perigo quando isso vem da boca de um Bolsonaro da vida. Por quê? Porque, dentre outras coisas também, né, esse é um outro detalhe importante, essa defesa da liberdade já serviu a caráter para muitos tiranos na história,
né? Especialmente na história do século XX. Inclusive, governantes dos Estados Unidos, que a partir dessa ideia de vamos defender a liberdade, invadem países, né? Inclusive para retirar governantes eleitos pelo voto. Fizeram isso no Brasil também, quer dizer, não invadiram o Brasil, mas apoiaram o golpe, arquitetaram o golpe militar. Hoje em dia eles mesmos admitem isso, né? Existe um documentário muito importante aí, que é O Dia que Durou 21 Anos, no qual aparecem as ligações telefônicas do embaixador americano para o Kennedy, armando o golpe, né? Tudo em prol da liberdade, e acabaram retirando um governo que foi eleito pelo povo, ou seja, né, esse mesmo povo aí que o Bolsonaro diz que, né, não vai aceitar que a liberdade, não ouse tocar na liberdade do meu povo. E outra, essa coisa de meu povo, né, enfim, tudo bem, né, tá, beleza, é o processo eleitoral, faz parte, né, mas isso também é muito questionável, né, porque o povo não é dele, entendeu? Ele não tem nada de meu ali, né? Muito bem, então essas são as duas primeiras, né? Vamos partir agora para as próximas, porque aqui tem referências literárias, né? A terceira, ele diz o seguinte: peço a Deus que o povo brasileiro nunca experimente as dores do comunismo. A gente também já fez vídeo sobre isso aqui, mas vale, né, relembrar essa questão. A visão do Bolsonaro sobre o que é comunismo é uma visão tosca, uma visão de quem não lê, de quem não estuda, né? Inclusive no governo Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro e o governo Temer, a gente perdeu, né, parece que quase 800 bibliotecas públicas fecharam, né, ao mesmo tempo em que mais de 1000 clubes de tiro foram abertos. Ou seja, né, então é um governo que não tem muita ligação com conhecimento. Eles gostam mais de violência, né? Então, assim, para entender o que é o comunismo, o que é toda essa, né, complexidade dessa coisa, você tem que ler pra caramba, né? E um dos livros mais importantes para isso é ler justamente o Manifesto Comunista do Marx e do Engels, está aqui, né? Essa é uma das edições brasileiras com vários textos comentados também. Mas você tem uma quantidade gigantesca de opções nesse sentido. E, de certa forma, né, pensando no vídeo anterior que a gente fez sobre o conceito de origem e tal, né, quer dizer, isso aqui se origina de uma discussão interna da filosofia, né, de uma releitura do Hegel e, né, de movimentos históricos que ele vai apontando aqui e tudo mais, né? Então, quer dizer, é importante pensar nisso como algo que é parte de uma complexidade, né? E a ideia de comunismo não tem nada a ver com, né, com dores, com etc. e tal, que o Bolsonaro está dizendo. Porque a referência do Bolsonaro é a experiência da União Soviética, isso também muito mal e porcamente, né? Porque ele nunca fez nenhum tipo de comentário mais aprofundado sobre isso, ele fica só batendo no negócio sem justificar ali mais teoricamente, porque ele nem sabe o que está falando, né? E eventos como e experiências como Coreia do Norte, ele fala de Cuba também, e Cuba não tem nada a ver com a Coreia do Norte, né? São experiências completamente diferentes, né? E a perspectiva complexa ensina a gente a entender essas diferenças, né? E no vídeo que eu fiz falando sobre capitalismo e comunismo aqui, né, eu dei o exemplo, eu dei vários exemplos aqui. Na verdade, o comunismo está em toda parte, né? Quando você pega, por exemplo, a própria existência do serviço público, né, da saúde pública gratuita, que é o SUS, isso é uma vivência comunista, né? E 90% das pessoas no Brasil usam o SUS, quer dizer, a saúde no Brasil ela é muito mais comunista do que capitalista. E se não for assim, as pessoas vão morrer, porque a renda no Brasil é de... né, a maioria esmagadora das pessoas no Brasil ganha até R$3.000. Gente que não tem condição de comprar um plano de saúde, né? Então, quer dizer, o comunismo está em toda parte, né? O Bolsonaro recebe 13º salário. O 13º salário é uma criação comunista. Por quê? Porque distribui a renda, né? Especialmente na empresa privada, mas ela está ali no serviço público e ela também distribui o dinheiro, quer dizer. Então, isso também é uma experiência comunista, é um elemento comunista da sociedade. O Bolsonaro não tem a menor noção do que ele está falando. E nenhum desses bolsonaristas aí que rodeiam ele, né, param para pensar nesses detalhes. Eles ficam ali, eles pegam uma experiência extrema, que é a Coreia do Norte, por exemplo, dizem que o comunismo é aquilo ali e dizem que está errado, né? Pegam a experiência do stalinismo, por exemplo, e dizem isso está errado, né? Isso não dá certo, tudo mais, porque tinha violência.
Eles falam de Cuba, que Cuba tem pobreza. O Brasil tem muito mais pobre do que Cuba. Então essa ideia de que o comunismo gera pobreza, parece que o capitalismo gera mais pobreza do que o comunismo, né? Então será que a pobreza é um bom referente? Também não, né? O que acontece é uma dialética ali entre esses dois componentes da sociedade que vai flutuando, né, dialetizando o outro e gerando ganhos e perdas um para o outro, né? E a sociedade vai se desenvolvendo assim, né? No início do capitalismo as pessoas eram escravizadas, né? Trabalhavam 16 horas por dia, morriam com menos de 40 anos de tanto trabalhar, né? Como é que isso se modificou para hoje? Tem muita gente aí que mete o pau no comunismo, mas tem férias, 13º, né? Licença maternidade, você está ali batendo no comunismo, são conquistas comunistas. Não fosse o comunismo, aquela pessoa não teria aquela possibilidade de ter um descanso, ter férias, quer dizer, né? A gente já fez vídeo aqui também falando sobre o pobre de direito. Então, quer dizer, o Bolsonaro não tem a menor noção do que ele está falando, né? Um aventureiro, né? Um sujeito que não tem nenhum trato com leitura, né? E bosteja aí que não, porque eu peço a Deus que o povo brasileiro nunca experimente as dores do comunismo. Quer dizer, né? Vamos ver o tempo aqui. Então, enfim, isso foi a terceira bizarrice que ele disse lá na reunião do PL, né? Na convenção do PL. A quarta está aqui, né? Abre aspas, Bolsonaro bostejando. Esses poucos surdos de capa preta, são os ministros do STF, né? Tem que entender o que é a voz do povo, que quem faz as leis é o Poder Executivo e o Legislativo. Mais uma bravata patética, né? Porque a sociedade, né, a democracia brasileira se pauta pelo Executivo, Legislativo e Judiciário. E outras instâncias sociais que estão ali também nesse jogo, né? A mídia, a igreja, né? Os movimentos sociais, a escola, enfim, né? Os sindicatos e os sites de internet, enfim, tudo isso são partes da sociedade. E o judiciário está dentro dessa instituição pública ali que faz parte dessa divisão de poderes. Então esse papinho furado de que porque, né? E tá aqui, ó, a Constituição brasileira. Essa aqui foi uma das primeiras publicadas, a editora Manchete, que nem existe mais, né? Aqui, ó, tá vendo? Então, quer dizer, isso aqui é uma relíquia, né, que eu tenho aqui. E basta ler, né, a Constituição, mas o Bolsonaro não lê nem bolo de remédio, que dirá, né? Essas bravatas que ele fala sobre o comunismo, sobre, né, a quantidade de bobagem de quem não lê nem bolo de remédio, entendeu? Então vai esperar que ele leia a Constituição para entender o papel dele ali, né? Ele não sabe nem o que está fazendo ali. Ele é um joguete na mão do Paulo Guedes, que é quem está, na verdade, governando o Brasil, né? Ou melhor, desgovernando o Brasil, né? E gerando toda essa lambança econômica aí, né? Inflação alta pra caramba, enfim. Vários países já resolveram os problemas gerados pela pandemia e a gente está aqui ainda. Por quê? Por conta desse projeto falido do Paulo Guedes. E não é à toa que eles estão dando agora R$600 no auxílio para as pessoas. Por quê? Porque eles querem comprar as pessoas com voto, né? Através desse aumento aí que é totalmente artificial, que não faz o menor sentido, né? Em véspera de eleição, que se fosse a esquerda que estivesse fazendo isso, né, era rapidinho taxado de populismo e tudo mais, né? Enfim, então isso não é outra coisa senão o populismo do Bolsonaro, né? Ele quer, na verdade, remendar a lambança que ele está fazendo no país com dinheiro para os pobres, né? Enfim, porque se ele tivesse um projeto de fato que melhorasse a vida das pessoas, ele não precisaria fazer isso, né? Então, enfim, e aí vamos partir para a próxima aqui, né? A quarta bravata dele, para a quinta, na verdade, né? Ele diz: o mundo todo enfrenta as consequências daquela política que eu fui contra, o fique em casa, né? E, na verdade, vários países do mundo já resolveram várias questões ligadas à economia aí, que foram vários problemas econômicos gerados pela Covid, né? Enfim, o desemprego está baixo, né, na maioria dos países, né? A gente tem inflação alta em alguns lugares aí, mas, enfim, a renda, inclusive, também está crescendo em outros países, até da própria América do Sul aqui. E o Brasil, na verdade, está perdendo poder de compra, né? Uma comparação com a Argentina, que está com a inflação maior do que a nossa, mas o salário mínimo é maior, o poder de compra é melhor, quer dizer, né? Enfim. Então o Bolsonaro, mais uma vez, aqui viaja. E outra, a gente, né, sabe o que deu aí
saga dele, né, contra as medidas sanitárias, as medidas da ciência, né, que é um negacionismo ali que acabou gerando 670 mil mortes até agora, né? Então, enfim, é mais uma bravata do Bolsonaro, né? E, na verdade, a própria frase que ele diz aqui, ela é contraditória, porque, né, um olhar para o Brasil mostra que é contraditório, porque ele diz, né, que o mundo todo enfrenta as consequências daquela política que eu fui contra, que eu fique em casa, né? E o Brasil, por exemplo, até agora não resolveu, né? Já acabou o fica em casa e eles não resolvem os problemas da economia. A inflação continua alta, desemprego continua alto, custo de vida altíssimo, entendeu? Essa palhaçada que ele fez com o petróleo agora aí, né? Retirando o ICMS dos estados até dezembro, para depois, né, lançar uma bomba ao próximo governo aí. É outra prova disso. Quer dizer, é um puxadinho atrás do outro, um remendo atrás do outro, assim, a porcaria, um governo que não tem projeto. Então, o que ele deixa, né? O que ele fica fazendo é remendos, né? Ele vai fazendo lambança aqui, ali, não resolve nada, daqui a pouco chega no limite, ele, bom, vamos tentar, né, fingir, vamos tentar disfarçar com um remendo, uma costurinha aqui de um tecido diferente para poder ver se cola, né? É o caso desse auxílio, é o caso da questão do ICMS do petróleo, entendeu? Pouca gente está olhando aí para o fato de que isso é só até dezembro, depois a partir de janeiro volta, se ele ganhar, né? Tomara que não aconteça, mas se ele ganhar, aumenta tudo de novo, porque é o Paulo Guedes que governa o Brasil, não é o Bolsonaro, entendeu? E o Paulo Guedes, segundo ele mesmo disse lá naquela reuniãozinha, ele quer que se... né? Enfim. Então vamos partir para a próxima aqui, vamos ver o tempo. E aí tem a sexta, né? Faltam 3, ele tem a sexta. Abre aspas, ele diz, esse é um país cristão, um país de valores, um país que nos orgulha, né? Quer dizer, quando um governante começa a citar religião como referência principal, desconfia, porque não é a religião que resolve os problemas políticos do Brasil. O que resolve os problemas políticos do Brasil é projeto. Então esse papinho furado de porque o Brasil é um país cristão, de valores, né? A gente já fez vídeo sobre isso aqui também, mas é importante bater nessa tecla aqui, porque isso é papo furado. Isso é papo furado. O Brasil é um país... O que tem a ver o Brasil ser um país cristão? Não quer dizer muita coisa, isso não resolve, né? Isso não significa que o país vai ter, né? E tem países aí de maioria cristã que estão, né, completamente falidos. O Haiti, por exemplo, né? Entendeu? Então, o que significa ser um país de maioria cristã, né? E outra, né, não é, como eu falei, não é o cristianismo que governa. Para além disso tudo aí, vamos estudar a história, né? O que foi o cristianismo? Está aqui, ó, Perseguições Religiosas, uma história do fanatismo e dos crimes religiosos, livro do James Holt, tá? Que eu já falei também aqui naquele vídeo que eu analisei a relação do Bolsonaro com o cristianismo, né? Então, o que é o cristianismo exatamente, né? É um paraíso, né? É um Éden de bondade? Muito pelo contrário. A história do cristianismo mostra que, né, a Idade Média, por exemplo, foi uma matança generalizada e o cristianismo continuou matando depois da Idade Média, século XVI, XVII, XVIII, entendeu? Tinha gente que era morta no século XVIII ali por ser diferente da ideia padrão, enfim, né? Então, o cristianismo apoiou o nazismo, né? O Papa apoiou o nazismo. Então, quer dizer, o que é o cristianismo, né? Existe um lado do cristianismo que é um lado de solidariedade, ele com certeza existe, né? Mas esse lado, ele está atuando hoje de uma maneira secundária graças ao fato de que a política laica tomou a frente e só chega de monoteísmo, entendeu? Vamos abrir para as diversidades aqui, para, né, convívio com a diferença, e vocês podem continuar atuando, tudo bem, entendeu? Mas, ó, baixa a bola, entendeu? Porque agora tem outras instâncias aqui, ó, construindo a vida em sociedade, o contrato social, a escola, a filosofia, a ciência, a arte, entendeu? Então, ó, esse papinho de somos um país cristão, nós não somos um país cristão. Nós somos um país múltiplo, com uma série de referências que estão atuando juntas ali. Então, quem disse que o cristianismo é a única instância, né, e que poderia, na verdade, ser o adjetivo principal do país? Está longe disso, Bolsonaro.
Longe disso, e ainda bem, né? Porque um país que é pautado só pela religião, ele vira o quê? Uma teocracia, né? E aí ele fala também aqui, né? Que, né, enfim, aí sim, só uma última referência também que a gente já falou em outros vídeos, nesse livro aqui do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, dentre outras coisas, né, esse livro é um livro genial, né, um livro fantástico, e dentre outras coisas aqui o Darcy vai, né, situando a matança que o cristianismo fez aqui dos indígenas, dos negros, né, enfim. Claro que tem outras questões em jogo ali, mas, né, o fato é que a igreja assinou embaixo disso tudo e contribuiu ali de uma maneira sistemática para isso, que foi um genocídio, né? Então, o que é um país cristão? É o caso de pensar nesses detalhes aí também, né? Então, essas expressõezinhas, essas frases feitas, né? Os valores, o que são os valores? Né? Os valores também tem a ver com essa coisa de homem de bem, né? O jornalzinho da Ku Klux Klan, que é aquela instituição racista, abertamente racista nos Estados Unidos, o jornalzinho deles chamava justamente Cidadão de Bem, né? Então os valores, né? Então quer dizer, tem que pensar nesses detalhes aí, porque figuras como Bolsonaro são isso, né? São esse moralismo aí de quinta categoria que esconde, né, uma série de os preconceitos dele, e aí nós vamos falar disso agora na penúltima frase dele, tá? Vamos ver aqui só o tempo rapidinho. Então, a penúltima frase, ele fala o seguinte, ó, abre aspas, Lula quer legalizar o aborto e as drogas no Brasil, quer a desconstrução da heteronormatividade e criou a ideologia de gênero. Né? Na verdade, o que ele está falando para o Lula serve também para o Ciro Gomes, né? Que também quer legalizar o aborto, também quer discutir a questão das drogas no Brasil. Então, mas ele fala do Lula por causa das pesquisas e tal, mas a gente pode fazer essa ponderação aqui citando os dois, o Lula e o Ciro. A questão é a seguinte, né? Vamos falar do final. Ele diz aqui, né? Ele quer a desconstrução da heteronormatividade e criou a ideologia de gênero. Falar rapidamente sobre isso. Vocês já pararam para pensar como essa expressão heteronormatividade é uma expressão estranhíssima, absurda, né? Porque o que é da ordem da norma não pode ser hétero, né? Porque a norma é sempre homo, né? Ela é sempre homogeneizante. Esse prefixo homo, ele significa isso, né? O do igual. A norma é isso, para estabelecer um comportamento igual. É óbvio que ele está se referindo aos heterossexuais, né? Mas isso também é questionável, né? E eu não vou entrar nessa seara aqui, porque, né, isso é outro tipo de assunto, mas o fato é que essa expressão heteronormatividade, ela meio que denuncia o seu próprio absurdo ali, né? Para além de duas questões também ligadas a isso, que ele fala, né, da ideologia de gênero, enfim, né, que é essa questão de gênero sexual e tudo mais. E, enfim, no final das contas, o que isso representa, né? Representa justamente o fato de que ele não tem projeto, porque essas discussões, ainda que elas tenham um braço institucional, que é justamente a da criação de leis que protejam os grupos minoritários e que ampliem a diversidade, a participação, isso é uma discussão que tem que ser feita, né? Mas quando o governante fica nisso, nessas discussões de ideologia de gênero, de religião, enfim, né? É porque ele não tem projeto para o país, porque essas questões não têm nada a ver com ele. Ele não tem nada a ver com a vida das pessoas. Ele não tem nada a ver com a vida da pessoa que escolhe ser A, ser B, ser C, ou que vive a experiência de ser do jeito A, B ou C. Não interessa para ele isso. Não interessa para ele se o cara quer ser cristão, quer ser ateu, quer ser da Umbanda, quer ser do Candomblé. Isso é problema de cada um. Mas o Bolsonaro tem que dizer nada sobre isso. Ele tem que calar a boca dele e governar o país e resolver os problemas que ele realmente tem que resolver, né? E aí tem uma fala dele, inclusive, outro dia, que ele virou e falou, não, porque as pessoas que estão reclamando de desemprego tem que se virar. Tem que se virar? Isso é óbvio. Está dizendo óbvio, né? E quando o cara vira presidente do Brasil, começa a falar o óbvio todo dia, porque não tem projeto. É óbvio que as pessoas têm que se virar, mas por que um governo, por exemplo, como o governo do Lula, da Dilma, levou o desemprego a taxas de 5%, 6%, e no governo dele está em 12%? Não é porque as pessoas deixaram de se virar,
né? Obviamente. É porque existe uma instância ligada à questão do emprego que tem ligação direta com o projeto de governo. Então, um projeto de governo X vai gerar diminuição da taxa de juros, vai gerar ali incentivo fiscal para as empresas, incentivo de crédito, né? Vai gerar um panorama, ali, uma atmosfera econômica que permite que as empresas flutuem melhor, né? Um custo mesmo para os produtos que acaba gerando, porque, por exemplo, o valor do dólar interfere na saúde de um monte de empresas, né? E quando o Copom, lá, o Paulo Guedes, enfim, aumentam a taxa de juros ou permitem, sustentam essa política que o dólar está muito alto, isso favorece 2, 3 grupinhos ali e todo mundo ferrado. Então que papo é esse de se vira, meu irmão? Né? Entendeu? Isso é típico de quem não tem projeto. Ah, não, porque o cara tem que se virar. Ele está botando a culpa nas pessoas, né? Obviamente que cada um tem uma história, né? Cada um tem... Às vezes você dá sorte e consegue um emprego bom, às vezes você não dá, você consegue um emprego ruim. Às vezes você dá mais azar ainda e fica desempregado. Isso acontece, né? Às vezes você é preguiçoso, não quer trabalhar, tá bom. Acontece. Às vezes o cara trabalha ali 20 horas por dia, ganha um salário mínimo, também não dá para comprar nada. Também acontece, tudo isso aí acontece. Mas você vira presidente da República botando a culpa nisso, você não tem projeto, né? Então, assim, e para fechar essa questão, ele fala da questão do aborto, né, e das drogas, né? Sobre essas questões, eu cito rapidamente aqui 3 referências. A gente vai fazer vídeo também sobre isso no desenrolar aqui do canal, até a eleição, tá? Inclusive para discutir esses textos aqui de maneira mais ampla, mais detalhada, tá? O Carl Sagan tem um texto nesse livro aqui chamado Bilhões e Bilhões, Reflexões sobre Vida e Morte na Virada do Milênio, tá? E ele tem um texto aqui que fala justamente sobre o aborto, que está aqui, né? Aonde está aqui o texto? Sim, é o capítulo 15, tá? Está na página 180, chama-se Aborto, é possível ser pró-vida e pró-escolha? E eu cito esse texto aqui porque é muito interessante, tá? Nesse livro Bilhões e Bilhões, porque ele vai discutir os parâmetros que geraram a lei dos Estados Unidos daquela época para o aborto. Parece que está sendo rediscutido isso hoje em dia, mas enfim, é o parâmetro que leva em consideração o 3º mês, o conceito de vida, né? Enfim, isso é muito importante, tá? A gente vai fazer mais vídeos sobre isso aqui. E sobre a questão, né, das drogas, a gente também vai fazer um vídeo sobre isso, porque é um tema que vale a pena falar mais detalhadamente, mas cai naquela mesma questão da religião, da sexualidade, quer dizer, isso é problema de cada um. Você não vai conseguir impedir as pessoas de usarem drogas, isso não existe. Os países mais desenvolvidos estão resolvendo essas questões, essa questão das drogas, a partir da legalização, né, de uma lógica mais inteligente e menos violenta, né? E a gente deixa aqui como referência esses 2 livros aqui, esse livro do Inácio Cano e do Newton Santos, Violência Letal, Renda e Desigualdade Social no Brasil, um livro importante sobre isso também, tá? E esse livro aqui do Luiz Eduardo Soares, Segurança Tem Saída, tá? É um livro também interessante. O Luiz Eduardo Soares é um grande estudioso dessa área e é um livro que vale citar. Beleza? Vamos ver aqui o tempo. Então, para finalizar, a última bravata do Bolsonaro. Ele diz: jamais defenderei o fechamento da mídia no Brasil. Ele está fazendo referência ao projeto do PT e, enfim, e do próprio Ciro também de regularizar a mídia no Brasil, que a mídia, na verdade, no Brasil é concentrada na mão de poucas famílias, a grande mídia, né, na verdade, e isso tem que ser ampliado para poder ter participação de mais pessoas e mais grupos na sociedade. Então o Bolsonaro também não sabe o que está falando, ele fica conectando a esquerda, essa coisa de... né, vai dar uma estudada no que é o projeto de regularização da mídia, né, do PT, por exemplo, né, que não tem nada a ver com isso, de fechar a mídia e tal. Isso é, né, bravata. Né? Deixo 2 referências finais sobre isso aqui. O livro do Chomsky, o linguista, né? Controle da mídia, os espetaculares feitos da propaganda, está aqui. E um livro de um brasileiro, Eugênio Butti, tá? Que eu li na faculdade, um livro muito bom chamado Sobre Ética e Imprensa, no qual ele vai discutir também algumas questões nesse nível, porque ele trabalhou também nas instituições governamentais. Beleza, pessoal? Então é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, que tenha dado uma resumida nesses absurdos que o Bolsonaro falou nessa convenção aí. A gente vai continuar debatendo esses absurdos até o dia da eleição para poder tentar, né, alimentar reflexões aqui
que permitam que a gente modifique esse caminho atual, né, e volte a crescer como país aqui, como economia. Beleza, pessoal? Então é isso. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe e a gente se fala no próximo aí, tá bom? Grande abraço, até lá e valeu!